Boa noite, igreja. Vocês perceberam que eu sou um tapa-buraco. Então já vá ficando à vontade, que se eu ficar nervoso, eu desmaiar, você pode ficar tranquilo. Gente, eu quero dizer que para mim foi uma alegria imensa. Eu estava no trabalho, e aí o Manuel foi o cara que me fez chegar até aqui hoje à noite, né? É tanto que eu digo, você é meu segurança, você vai estar comigo lá. Caso aconteça alguma coisa, você vai resolver a situação. E aí o Manel está aqui, eu quero agradecer aos irmãos que vieram comigo também. Mas, gente, para ser sincero, eu estou surpreendido pelo que eu estou vendo aqui hoje à noite. Convidei o Manuel, o pastor Gilmar, que são caras que já conhecem a área aqui. Digo, vamos mais porque eu ainda não tinha conhecido o pastor Edson. Eu não sabia onde ficava a igreja. Eu não sabia o horário que começava o culto. Eu digo, se eu não levar esses caras para resolver tudo para mim, vai ser difícil. Mas que festa linda, gente. Teatro espetacular. Pastor Gilmar, vamos copiar, levar para a Capela do Cruzeirão, vamos levar para a PIB, porque é de excelência. Deus seja louvado pela vida de todos que serviram aqui. E por tudo que está acontecendo aqui, gente, porque aqui é o melhor lugar para se estar. Porque aqui é o lugar que Deus escolheu para nós adorarmos a Ele. Não existe lugar melhor no mundo do que estar na casa do Senhor para adorar a Ele. E como é bom poder compartilhar com os irmãos e aquelas pessoas que estão visitando aqui hoje à noite, um pouco da palavra de Deus. Apresentar esse Jesus, esse amor. O que foi que esse amor fez para nós estarmos num domingo à noite, dentro da casa dele, para adorar, para louvar, para glorificar o nome dele. Eu não sei se você ouviu falar, mas eu tenho quase certeza que você ouviu falar. Ontem fez 20 anos de um grande desastre que aconteceu, não no nosso país, nos Estados Unidos, mas que impactou todo o mundo. Foi um desastre que morreu mais de 2.900 pessoas. Quem ouviu falar desse desastre? Sabe o que é que eu estou falando? As Torres Gêmeas. Eu creio que quase todos nós já ouvimos falar desse acontecimento. Se você não ouviu falar, eu não sei onde é que você estava escondido, o que é que estava acontecendo, mas ontem, nos telejornais, era o que se falava, nas redes sociais, as pessoas fazendo uma homenagem, comentários sobre esse dia, que foi um dia muito triste para a humanidade. Mesmo nós não sendo da nacionalidade americana nos Estados Unidos, mas isso chamou a nossa atenção, isso nos comoveu. E se eu saísse aqui perguntando para os irmãos, para as pessoas que estão aqui hoje à noite, e dissesse assim, você lembra de algum desastre que aconteceu na humanidade, algum desastre que você viu, que você presenciou, que você estava lá, ou então que contaram para você, ou que você assistiu através dos telejornais, das redes sociais, você ia dizer assim, eu me lembro de um. Eu creio que quase todos nós lembramos de algum desastre. Tem desastres que são mais próximos de nós. Às vezes, eu me lembro quando o meu avô faleceu, o meu avô era o líder da família, aquilo para nós foi um desastre quando ele faleceu. Tem desastres que são mais abrangentes. E hoje à noite, irmãos, eu quero compartilhar um pouco com vocês de um desastre que impactou todo mundo. Até hoje, esse desastre, ele vem acarretando sofrimento, tristeza, morte na vida de muitas pessoas. E aí eu queria compartilhar, não abra sua Bíblia agora, já abra sua Bíblia no livro de Gênesis, tá bom? Mas esse verso que eu vou ler agora, você só escuta ele. Em 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, a essência de tudo, de nós estarmos aqui, do que nós somos, é Deus. Não existe outra coisa. Deus, Ele é o centro, Ele é a essência de tudo que existe. E eu espero que Ele seja a essência na sua vida, assim como Ele é na minha vida e de muitos que estão aqui hoje à noite. Gente, a essência é a parte mais nutritiva, mais importante
é aquilo que você tira, é o que tem a vida. Essência é isso. E Deus é a essência. Porque Ele, e a essência, gente, quando nós vamos para a Bíblia, a essência maior é o amor. E o versículo diz o quê? Deus é o amor. Então a essência de tudo é Deus, porque Ele é o amor. O amor é o dom supremo. Lá no livro, no capítulo do amor que nós conhecemos, em 1 Coríntios capítulo 13, que os irmãos estavam brigando qual era o dom maior, o que era mais importante. Lá no final, o apóstolo Paulo diz que 3 coisas têm que permanecer: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior do que esses outros 2, a fé e a esperança. Então o amor é quem conduz as nossas vidas. O amor tem que ser o que conduz as nossas vidas. É o amor que nos faz sairmos da nossa casa e irmos evangelizar aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. É o amor que faz eu abrir mão do meu eu pela outra pessoa. É o amor que conduz tudo, irmãos. E nós vemos que o amor tem se acabado. A cada dia que passa, o amor tem diminuído. E nós, quando começamos a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos o amor através das Escrituras passadas por Deus. No capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E ali nós começamos a ver como Deus trabalha, a essência do amor. E aí ele vai falando no primeiro dia, aí vai no segundo dia, no terceiro dia, e vai continuando. E ali nós vemos o amor. E o amor, gente, ele foi feito para ser relacionado. O amor não foi feito para ser pego e colocado dentro de uma caixa. O amor é para se relacionar. E todo relacionamento tem regras, certo? Relacionamentos de amizades tem regra. Relacionamento entre marido e mulher tem regras. Relacionamento escolar, patrão e funcionário tem regras. Todo relacionamento tem regras. E com Deus não foi diferente. Mas o que eu gosto, o que eu aprendo e eu admiro Deus, e às vezes a gente que quer tornar as coisas difíceis, Deus não era muito burocrático de fazer muitas regras. Não, Deus, quando Ele cria tudo, e no 6º dia Ele cria o homem e a mulher, e aí Ele coloca lá no meio do jardim, para cuidar de tudo aquilo que Ele criou, Ele não chega com a lista de regras do que tinha que ser feito, o que não tinha. Ele dá uma única regra, para que esse relacionamento acontecesse. Agora, vamos acompanhar Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Diz o seguinte. Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. É o primeiro livro da Bíblia, gente, então está bem facinho. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual era a única regra desse relacionamento, para que esse relacionamento não viesse a ser quebrado, ele se mantesse firme e constante? Era só um. Eles eram livres. Eles podiam desfrutar de tudo que tinha naquele jardim que Deus tinha criado. Tudo perfeito. Mas tinha um lugar que eles não poderiam mexer. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore no qual um dia eu fui ensinado, não sei se você foi, mas dizia que era maçã. E aqui não diz que é maçã. Aqui diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu começo a pensar. A mangueira, o fruto é manga. O jambeiro é jambo. E por que se a árvore do conhecimento do bem e do mal da maçã? Nada a ver. Mas fomos ensinados de uma forma errada. E pela graça de Deus, Deus nos dá a oportunidade de cada dia aprendermos mais da palavra de Deus. Mas aí nós olhamos para esse versículo, um relacionamento foi quebrado. O que aconteceu aqui?
o homem decide que vai abandonar a Deus. Deus deixou ele livre no jardim, instruiu o que ele poderia fazer e uma coisa que ele não poderia fazer. E quando o homem decide comer do fruto da árvore, ele está decidindo: eu quero tirar a essência de Deus da minha vida e eu quero ser o próprio centro da minha vida. Eu que quero direcionar as minhas tomadas de decisões. Porque quando Deus estava presente, antes de Adão comer o fruto, a Bíblia diz que todo dia no final da tarde Deus vinha e caminhava e conversava com Adão. Mas Adão decide o quê? Eu quero quebrar o relacionamento. E esse relacionamento, ele se perdeu. Ele se distanciou de Deus, o homem, quando fez isso. Ele abriu mão da verdadeira essência. Eu quero que você que esteja aqui hoje à noite, que ainda não compreendeu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que você preste muita atenção no que nós vamos ver a partir de agora. Deus é a verdadeira essência para a sua vida. Não somente nessa que nós estamos vivendo aqui, passando períodos difíceis, ainda existe um negócio chamado pandemia por aí. Mas eu quero que você já saiba que a vida não se termina aqui quando é jogado barro em cima do nosso caixão. A vida, ela continua. E a Bíblia diz que a vida, ela é eterna. E só tem 2 lugares para estar depois desse momento que nós estamos vivendo aqui, que é passageiro. A Bíblia diz que é o céu ou o inferno. Essa desobediência, essa quebra de relacionamento, trouxe muitas consequências para a humanidade. É por isso que eu disse para vocês que foi o maior desastre, a queda do homem, quando o homem desobedece a Deus, foi o maior desastre da humanidade. E olha que você pode saber de desastres horríveis que você já ouviu falar. Eu me lembro na Tailândia que fizeram até um filme, onde as ondas do mar, tem um maremoto, invade aquela cidade ali, aquela nação, entra mais de 5 quilômetros para dentro da cidade. Aquilo ali foi um negócio muito triste. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, apenas um ato de morder um fruto proibido foi muito maior, tem sido muito maior até hoje, do que aquela ação do mar invadindo aquela cidade. E aí eu queria ver com vocês algumas consequências que essa quebra de relacionamento feito pelo homem trouxe para a humanidade. A primeira delas é que a terra se tornou maldita. A Bíblia diz que a terra se tornou maldita. Por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus. E esse homem é o homem mesmo, não é a mulher não. Quando nós vamos falar da queda do homem, nós queremos jogar a culpa para a mulher. Mas a ordem foi dada para o homem e não para a mulher. Mas, dando continuidade, o que entrou no mundo? Quais foram as consequências desse ato de desobediência a Deus trouxe ao mundo? Primeiro, não existe uma pessoa que nasceu neste mundo que não seja pecador. Não existe nenhuma pessoa. Essa quebra de relacionamento, a partir de Adão e Eva, tornou toda a humanidade pecadora. Em Salmos, capítulo 51, verso 5, o rei Davi tinha cometido um pecado, e aí ele estava pedindo perdão, se arrependendo, e ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha convicção que ele tinha nascido no pecado, que os atos, não que o ato de relação entre marido e mulher seja pecado. Ele só é pecado quando é fora do casamento, quando não está debaixo da bênção de Deus. Mas aqui ele está dizendo, todo o processo de sofrimento, de parto, de dor, que a sua mãe sentiu, aquilo ali era consequência do pecado. Que nem ele diz:
Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele tinha convicção, irmãos, que ele era pecador, desde o momento que ele nasceu. Eu me lembro da minha filha, a primogênita, quando nasceu, ela passou 8 dias no hospital, na UTI, nasceu com um probleminha de saúde, 8 dias na UTI. Levamos para casa. Quando eu colocava ela no berço e parava de conversar dentro do quarto, ela começava a chorar. Nós começávamos a conversar dentro do quarto, ela se calava. Gente, ela sabia no subconsciente dela que se ela chorasse, ia chegar pessoas para cuidar dela. Nós já nascemos na iniquidade, nós já nascemos pecadores. E nós fomos ensinados que nós não nascemos pecadores. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce pecador. Isso é um fato. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E o pecado vem sido passado até hoje. Outra consequência que o pecado trouxe para a humanidade: todos nós nascemos inimigos de Deus. Em Colossenses 1:21 diz assim, e a vós outros também que outrora, que antes, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu e você, quando nós nascemos inimigos de Deus. Todas as ações que nós tomamos, todo direcionamento que nós fazemos, é contra a vontade de Deus. Você que está aqui hoje à noite, que já entregou a sua vida a Jesus, eu não sei se você já fez isso um dia na sua vida, mas eu já fiz na minha, um raio-x de quem era o Maicon antes de conhecer a Cristo. Um cara rebelde, um cara que não gostava de crente, um cara que toda quinta-feira tinha culto na minha casa, e o pastor pregando lá, e eu passava na frente, sem nem dar importância para aquilo. E eu me achava que era uma pessoa boa, porque eu nunca tinha usado entorpecentes. Quando eu bebia era de uma forma, que nem dizem, social. E eu me achava um cara bom, mas as minhas ações, quando chegava um crente na minha casa, eu batia a porta. Eu trancava as janelas para ninguém saber que eu estava em casa. A minha avó me obrigava a ler a Bíblia, e quanto mais ela me obrigava a ler a Bíblia, mais aquilo fazia eu ter raiva de Deus, mais aquilo fazia eu ter raiva de crentes. E eu era inimigo de Deus. E eu olhava, não, sou um bonzinho, sou um cara bom, não sou de faltar ao trabalho, sempre estou presente. E aí eu achando que era amigo de Deus. E aí quando eu me converti, eu fiz esse paralelo da minha vida, quem eu era e o que Deus tem feito na minha vida. Eu era um lixo, eu não valia nada. Realmente, tudo que eu fazia era para atacar Deus, era para ofender a Deus. Mas muitas das vezes, nós se separamos de Deus, nascemos separados de Deus e achamos que somos amigos. E o próximo ponto é esse. Todos nós nascemos separados de Deus. Em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O meu pecado, o seu pecado, impede que a nossa ação da oração chegue até Deus. Talvez você tenha pensado aí, eu orei e Deus respondeu as minhas orações. Talvez outra pessoa orou por você e Deus ouviu as suas orações. Porque o pecado impede que as nossas orações cheguem diante de Deus. É como se você fosse lá para o outro lado da rua e eu aqui trancado, e eu começasse a gritar pedindo ajuda, você não iria me ouvir. Porque as paredes iriam impedir que a minha voz chegasse até o outro lado. O pecado é isso, irmãos, é essa parede. Você quer se comunicar com Deus, mas ela bate na parede e volta. É o que o versículo diz.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve a oração de um pecador, exceto quando ele se arrepende. Aí Deus ouve, quando ele se quebranta. Mas isso não vamos falar mais na frente. Mas todos nós nascemos separados de Deus. Por causa de quê? Uma palavra de 6 letras, chamada pecado. O pecado é o maior desastre da humanidade, irmãos. O pecado é você errar o alvo, é você deixar de fazer a vontade de Deus. E nós só sabemos o que é a vontade de Deus para nossas vidas se nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos continuar pecando, porque nós não temos conhecimento. Próximo ponto, próxima coisa que trouxe, né, as consequências do primeiro pecado, é que nós já nascemos condenados. Nós já temos um destino prefixado para cada um de nós. Eu e você, quando nascemos, nós já tínhamos um destino traçado para mim e para você, por causa do pecado. Em Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, eu queria que você, quando você estivesse ouvindo esse verso, eu queria que você prestasse bem atenção e ver se você se encaixa em algum desses pontos. Se você se encaixa em algum desses pontos. Diz assim, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, você se encaixa, você é um covarde, você é um medroso. O covarde é aquele cara que é medroso, que aí tem medo de tudo. Rapaz, o pastor diz, rapaz, vamos evangelizar. Ele diz, rapaz, não vou não, pastor. Meu irmão, eu tenho um medo tão grande, me dá logo uma dor de barriga, eu passo mal. Chame outro. Pode chamar outro, que eu mesmo não vou não. Aí o pastor disse, rapaz, foi o meu caso. Tu vai subir domingo à noite só para segurar um papel. Ah, pastor, não faça uma coisa dessa não, eu desmaio. Eu me lembro a primeira vez que eu subi no púlpito, um domingo à noite, foi para mim segurar um papel para o pastor Miguel. O pastor Miguel parecia que estava na cozinha da casa dele, conversando com a dona Beve, e falando com a multidão. E eu com aquele pedaço de papel medroso, gente, eu colei aquele papel no meu peito. Mas aquele papel, ele não se controlava, não sei o que foi aquilo. Aquele papel ficava desse jeito. E ele lá, gente, tal. Esse homem não vai pedir para mim descer mais não, pelo amor de Deus. E o papel aqui, ó. Quando ele diz, pode descer, eu digo, muito obrigado. Porque o medroso, ele tem medo de tudo. É esse cara aqui, ó, o covarde. Ele conta a forma de tudo, mas quando é na hora de agir, ele corre. O covarde é esse. A primeira vez que quando eu fiz o discipulado com o pastor Dauro, terminava o discipulado, a gente ia evangelizar nos bairros. E aí, aqueles caras fobentos, né? Pastor Dauro, isso aí é besteira, rapaz. Fica tranquilo, nós vamos. Só foi eu e o outro medroso. Os bonzão correu tudinho. Então, os covardes, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse verso diz aqui que quem se encaixa num negócio desse aqui, ele já nasce condenado à morte. E não é só essa morte aqui, física, não. Ele diz o quê? A saber, a segunda morte. Então não existe só uma morte. Se você está achando que morre só uma vez e acabou tudo, tenha cuidado. A segunda morte é muito pior do que a primeira. A primeira eu imagino que é assim, a primeira morte, você morreu sem Cristo, você vai para a delegacia, você está preso. A segunda morte é quando você vai para a penitenciária, e a sentença foi dada, aí esse sofrimento é por toda a eternidade. Mas aí eu queria saber, você se encaixou em algum critério desse aqui?
Covarde, né? Ninguém aí vocês são corajosos. Covarde só foi eu mesmo. Incrédulo, né? Você não é incrédulo, você crê que Deus é o Senhor e Salvador. Abominável, vixe, isso aí nem passa na minha cabeça. E assassino? Nunca matei ninguém. Será que você nunca matou ninguém? Eu queria que você pensasse. Você já matou alguém? Aí talvez tenha alguém aqui que realmente pode ter acontecido isso, mas você já matou alguém? Porque a Bíblia diz que quando eu desejo o mal de alguém, eu estou assassinando ela. Alguém já matou alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não. Fique com a sua mão baixinha mesmo. Não confesse esse seu assassinato. Mas quem de nós, né, irmãos, não desejou o mal de alguém, ou quis o mal de alguém? Às vezes o irmão passa sem querer, pisa no nosso pé. Esse bicho velho, você já começa a aloprar com o irmão. E feiticeiro, tu já fez alguma feitiçaria aí? Antigamente, tinha muito nas esquinas, né? Aquele negócio lá, a galinha, o pessoal comia tudo, acabava com tudo. Mas muitas pessoas faziam feitiçarias. O outro aqui, ó, é idólatra. Você já idolatrou alguma coisa? Eu creio que nesse aqui, se não 100%, mas 99,9% já idolatrou. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é idolatria. Então, quando eu deixei de ir para o culto para me assistir o jogo do Flamengo, eu idolatrei. É idolatria. E eu nunca deixei de ir para a igreja para assistir o Flamengo ganhasse. Toda vez é pior. Eu digo, agora eu não falto mais. Além de eu estar idolatrando, o Flamengo dá perde. Vou para a igreja ver se o Flamengo ganha. Comecei a ir para a igreja, agora o Flamengo só compra jogador bom. Digo, olha, continua na igreja que o negócio está dando certo. Mas idolatria, irmãos, é tudo que você coloca acima de Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, o seu trabalho, o celular que hoje está sendo a destruição, é muito bom, mas tem destruído vidas, porque o celular se tornou mais importante do que Deus. Nós não tiramos tempo para ler a palavra de Deus, nós não tiramos tempo para orar, porque esse bregaço aqui tem tomado as nossas vidas. É muito útil, mas nós não temos controle. Ele se tornou o Senhor das nossas vidas. Quando falta o sinal de telefone, fica todo mundo desesperado. Até um dia desse eu falei que é algo assim que eu não consigo compreender. Parece que está todo mundo segurando o telefone aqui, esperando o sinal voltar. Quando volta assim, aí todo mundo começa a mandar mensagem, voltou. Um dia eu digo, voltou o quê, meu irmão? Quando eu fui olhar o sinal de telefone. Porque as pessoas começaram a idolatrar. O ser humano tem a tendência de ser idólatra. Ele quer adorar alguma coisa. E a coisa que nós, seres humanos, devemos adorar é o único e verdadeiro Deus. E não qualquer outra coisa. E aí, gente, aqui o último. Ó. E a todos os mentirosos. Ah, gente, aqui ninguém nunca mentiu, tenho certeza disso. Nós não mentimos. Gente, tem mentira até de brincadeira. Não tem mentira de brincadeira? Eu participava de um grupo pequeno de casal que começou uma mentira de brincadeira, mas que depois começou a se tornar grave. Porque a gente, reunião de grupo de casais é 7h30. E aí 7h25, aí a gente ligava para não começar a reunião e as outras pessoas irem chegando. E aí nós ligávamos e dizia assim, e aí, tá chegando já? Ele disse, já tô te vendo. Meu irmão, já tô te vendo é que tá chegando no portão da minha casa. Mas a pessoa não tinha nem saído de casa ainda. E aquilo foi se tornando uma brincadeira. Era engraçado no início, mas depois já estava sendo algo grave. Porque as pessoas estavam perdendo a confiança uma das outras. E aí reunimos o grupo e disse, essa brincadeira acabou. Porque eu não estou confiando mais em você, você não confia mais em mim, eu não confio mais no outro casal. Por quê? Porque nós dizemos uma coisa e não estamos cumprindo. É mentira. Até as brincadeiras é mentira. Às vezes a gente brinca com o filho, mentindo.
Cadê a mamãe? A mamãe viajou, foi embora. A mãe no quarto, ou fazendo o almoço, e você, às vezes, gente, é de forma espontânea que você mente, mas é mentira. E isso, a parte que cabe a todas as pessoas que se encaixem em algum desses critérios, e eu tenho certeza que você que fez essa análise, você caiu em algum ponto desse. A Bíblia diz que o que cabe será o lago de fogo que arde como enxofre, fogo e enxofre. É o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um dia, o homem tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele andava lado a lado. E aí ele quebrou esse relacionamento. O homem quebrou. Não foi Deus que quebrou. E aí essas consequências vieram sobre a vida de toda a humanidade. Outra coisa que entrou no mundo devido ao pecado, devido à falta de obediência a Deus. Morte espiritual. Em Gênesis, quando nós limos, ele diz assim, ó, no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia disse, a ordem era que não coma, mas se comer, certamente morrerás. E de fato aconteceu. Aí você diz, não, aconteceu não. Porque Adão e Eva, eu li na minha Bíblia que eles não morreram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então eles não morreram, Deus não cumpriu a promessa. A ordem que ele tinha deixado. Deus diz, certamente morrerás. E Deus não estava falando, é claro que a partir daquele momento que ele desobedeceu, o homem começou a morrer fisicamente. Mas o fato, certamente morrerás, era uma morte muito maior que Deus estava falando. Era da morte espiritual. Às vezes nós cuidamos da nossa pele, nós cortamos o cabelo, as mulheres vão lá no salão, passam horas e horas fazendo as unhas, né, retocando o cabelo. Quando vem para o culto, começa a se arrumar 4 horas da tarde. Faz aquele negócio todo. Cuida da parte física, excelente. Mas não cuida da parte espiritual. E a parte espiritual, irmãos, ela é muito mais importante do que a parte física. E foi isso que aconteceu. Adão e Eva morreram naquele momento espiritualmente. Aquele relacionamento foi quebrado com Deus. Em Efésios 2:1 diz assim, ele vos deu vida, só é dado vida para quem está morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o que nos matou foram os nossos crimes, os nossos pecados, as nossas transgressões. A nossa desobediência a Deus foi isso que matou a humanidade. E nós andamos por aí. Achamos que estamos livres. Vivinho da Silva, que nem o pessoal dizia. Mas a Bíblia diz que aquele que não entregou sua vida a Cristo, ele anda morto por aí. Você já viu algum morto andando por aí? Teve uma época que eu assisti alguns capítulos de uma série chamada The Walking Dead. Rapaz, o The Walking Dead é exatamente o que a Bíblia fala. São mortos andando por aí, não sabe para onde está indo, para onde é que vem, o que é que vai acontecer. A pessoa que não conhece a Cristo, ela está morta, é o que a Bíblia diz, não sou eu que digo. Ela sai da casa, ela vai para o trabalho, depois ela vai visitar uma amiga, depois ela vai para uma reunião, e aí ela volta, ela dorme. Mas a Bíblia diz que a pessoa que não conhece a Cristo está morta. E eu queria que você pensasse sobre isso. Mas em cima de tudo isso, dessa consequência, desse desastre que caiu sobre a humanidade, vem Deus com um amor sobrenatural. Um amor que eu vou dizer para você que nós não conseguimos compreender. É por isso que eu digo que ele é sobrenatural. Porque quando alguém faz
algo que nós não gostamos, se essa pessoa, na grande maioria de nós, se essa pessoa não nos procurar para resolver a situação, nós não vamos atrás dela. E aqui foi o homem que quebrou o relacionamento com Deus, mas Deus tinha convicção que o homem não tinha capacidade de se voltar para Deus e voltar a ter um relacionamento novamente com Ele, resgatar a essência que tinha perdido. O homem não tinha capacidade de fazer isso. E aí Deus, de forma sobrenatural, Ele abre uma nova e única possibilidade para que o homem pudesse resgatar o relacionamento com Deus. Só existe uma forma de resgatar o relacionamento com Deus, irmãos. Não existe outro método. Não existe outra fórmula. Não existe outro caminho para você resgatar o relacionamento com Deus. Só existe um. Que está lá em João 3,16. Um amor sobrenatural. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo é o mais conhecido da Bíblia, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor sobrenatural. Um amor que pega o seu Filho e a entrega por esse homem aqui que vos fala, pecador. Um homem que era inimigo de Deus. Um homem que não respeitava nada de que vinha da palavra de Deus. E ele olha para um Maico pecador, jogado às tralhas, caminhando, direcionado ao lago de fogo e enxofre. E ele olha, e ele diz: eu vou mandar meu filho para morrer pelo Maico, mas eu vou mandar meu filho para morrer por você, por você, por você. Deus, ele é espetacular, irmãos. Eu queria que você compreendesse isso. Tamanho ato de amor. E ele diz assim: meu filho, o problema está feito, só que eles não conseguem resolver. Você vai ter que ir lá resolver o problema. E quando eu penso em Jesus, né, nessa ação, Jesus, ele não se esquiva, ele não é medroso, ele não é covarde. Ele se levanta e ele diz: eu vou lá. Ele vai de forma voluntária. O amor de Deus para conosco, ele é voluntário. Ele que dá o seu filho aceita sem nenhuma pressão. Em Efésios 5:2 ele diz assim: e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus precisou morrer na cruz para que pudesse ter a possibilidade de resgatarmos a verdadeira essência. O verso diz também que nós devemos andar em amor. O amor, ele tem que ser a essência da minha e da sua vida. E nós só vamos conhecer o verdadeiro amor se nós resgatarmos o relacionamento com Deus. As pessoas dizem que amam umas às outras, mas se uma faz a raiva à outra, aquele amor se acaba. É um amor passageiro. Não é um amor genuíno. O amor de Deus é genuíno. Ele não olha como eu estou, como você está. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você compreenda que você é pecador, que você nasce separado de Deus, que você nasce inimigo de Deus. E Ele quer somente que você reconheça que você anda distante de Deus, que você necessita resgatar o seu relacionamento com Deus, que você só diga assim: eu sou o pecador, a vida que eu tenho levado não condiz nada com o que tu quer para a minha vida, Senhor. Eu pergunto para você, irmãos, o que é preciso fazer para resgatar um relacionamento com Deus?
Talvez você esteja aqui hoje à noite e você não conhece Jesus, esse Deus, que mesmo nós pisando na bola, feio, o maior desastre da humanidade, e mesmo assim ele decide, eu não desisto dele. Porque nós somos assim, nós ajudamos uma pessoa, mas se ela começa a pisar na bola, você diz o quê? Eu lavo as minhas mãos. Agora imagina, se Deus lavasse as mãos deles por mim e por você, nós estávamos destruídos. Em Romanos capítulo 10, os versos 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é necessário para resgatar o relacionamento com Deus é você confessar com sua boca que você é pecador, e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque se nós sairmos perguntando, você acredita em Jesus? A pessoa vai dizer, eu acredito. Mas se nós dissermos hoje, se você morrer agora, para onde você vai? Eu não sei. Porque ela só conhece Jesus de ouvir falar, mas ela não conhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Porque quando você compreende que Jesus é o Senhor e Salvador, você fala para as pessoas. Gente, o covarde aqui, quando eu aceitei Jesus, Jesus me quebrantou, irmãos. Aquele covarde que tinha raiva de Jesus, que tinha medo, mas mesmo com medo eu dizia, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Porque eu preciso falar com minha boca. Primeiramente eu criei no meu coração que Jesus era o Senhor. E eu queria que você olhasse para a sua vida hoje à noite e visse e observasse, fizesse uma análise em que estado você se encontra. Você precisa resgatar a verdadeira essência. Você precisa haver uma mudança radical na sua vida, que nem eu falei. Nós já nascemos predestinados para o inferno, nós já estamos caminhando a passos largos, mas hoje Deus mandou uma palavra para você, que você tem a possibilidade de dizer assim, eu vou dar um basta disso aqui na minha vida, eu sou pecador, eu sei que eu estou caminhando para o inferno, mas eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz que há uma conversão, você estava caminhando para o inferno, e você começa a andar para o céu. Eu não estou dizendo para você que se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje à noite, vai haver uma mudança radical. Você vai continuar tomando atitudes erradas, decisões erradas, mas você vai ter a certeza que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e ele vai começar a lhe acusar das decisões erradas na sua vida. Foi assim o que aconteceu na minha vida, e em muitos que estão aqui nessa noite. Aquele cara que passava no meio do culto e não respeitava nada, depois que conheceu a Cristo, a casca de bombom jogada no chão, ele voltava para juntar. Uma vez eu joguei lá perto da igreja a casca de bombom. Cheguei no final da praça, o Espírito Santo não me incomodou enquanto eu não voltei para buscar aquela casca de bombom. E naquele dia eu disse, eu estou ficando louco. Mas pela graça de Deus, era o Espírito Santo de Deus que habitava dentro de mim. Irmãos, eu quero que você conheça esse Jesus, um Jesus que transforma vidas, um Jesus que pega o maior nó de tronqueira, como se diz, e faz uma bela árvore. Hoje é dia de entregar sua vida a Jesus. Hoje é dia de tomar a maior decisão da sua vida. Nós falamos do maior desastre que aconteceu na humanidade, mas eu apresentei para você a maior solução para acabar com o desastre da humanidade, que é Jesus Cristo. Hoje é dia de aceitar Jesus. Hoje é dia de reconhecer que é pecador e que necessita desse Jesus para que você possa ter vida eterna, porque a morte eterna você já carrega sobre suas costas. Aceite Jesus hoje à noite. Eu queria que a banda chegasse, nós vamos cantar um louvor.
neste momento, eu vou estar aqui à frente junto com o pastor Edson. E se você tiver alguma decisão a tomar, hoje é o momento. Se você também está aqui hoje à noite, você já entregou a sua vida a esse Jesus, mas você tem andado distante, você tem tomado decisões que não condiz como um filho de Deus, você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa reconhecer que tem andado distante. Você precisa reconhecer hoje à noite que talvez o seu relacionamento, o seu casamento não tenha andado bem. Muitas das vezes, 100% de certeza, o nosso casamento não anda bem porque Deus não está no centro. Porque Deus é a essência, que nem eu falei para vocês, Deus é a essência de tudo em nossas vidas. E quando o meu casamento, eu coloco Deus no centro, ele vai ser um casamento abençoado. Ele vai ser um casamento diferente. Coloque Deus como centro da sua vida, para servir na igreja. Você que já conheceu Jesus como Senhor e Salvador, coloque Jesus como centro da sua vida, no seu trabalho, dentro da sua casa. Deixe as pessoas ver Jesus através da sua vida, onde você estiver.